presença de Jesus é tangível aqui nessa casa. La presencia de Dios está en esta casa. Quantos estão famintos por mais de Jesus ¿Cuántos essa están manhã? hambrientos por más de Dios? Quanto mais fome você tem da presença de Jesus, Mientras más hambres tengas de la presencia de Jesús, mais você vai receber essa manhã. más vas a recibir esta mañana. Eu creio que essa manhã é uma manhã de ativação. Esta mañana creemos que es una mañana de activación, É uma manhã de milagres. mañana de milagros, Mas não só para receber milagres, pero no solo para recibir mas o milagros, Espírito Santo vai compartilhar com cada um de nós. pero el Espíritu Santo también va a compartir con cada uno de nosotros Uma unção para que a partir da tua vida, una unción para que a partir de tu vida a tua casa seja incendiada, tu casa se encienda, o teu bairro seja tu incendiado, barrio se a encienda, tua rua seja tu incendiada, calle se a encienda, tua escola seja tu incendiada, escuela se a tua encienda, faculdade seja tu incendiada. facultad se encienda. O Espírito Santo vem sobre a tua vida nesse tempo, El Espíritu Santo viene sobre tu vida en ese não tiempo. apenas para que tenhamos uma experiência pentecostal, No solo para que tengamos una experiencia pentecostal, mas Ele te ativa pero Él te activa para ser um homem e uma mulher cheio do Espírito para Santo de ser Deus. un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo de Dios. Algo está acontecendo. Algo ya está pasando. Uau. Continua nesse rio do Espírito. Vamos a seguir en este río del Espíritu. É a primeira vez que eu estou aqui na Argentina. Es la primera vez que estoy en Argentina, Eu estou com o coração cheio de alegria. con el corazón lleno de alegría. Gratidão ao apóstolo Gratitud, Jorge Ledesma, gratitud al apóstol Jorge Ledesma, também ao Guilhermo, a também ao Guiche, Christian e toda a sua a família. Cristian y toda la familia, Eu estou com o coração cheio de alegria. con el corazón lleno de alegría. Eu sou brasileiro, Soy brasilero, eu estou na Europa faz quase 2 anos. estoy en Europa hace casi 2 años. E também estamos plantando uma igreja local em Portugal. También estamos implantando una iglesia local en Portugal. E eu tenho o costume de viajar para algumas nações. Ya estoy acostumbrada a viajar a algunas E naciones. sempre o meu filho diz: papai, eu não quero que você vá. Y siempre mi hijo dice, papá, no quiero que vayas. Mas para a Argentina foi diferente. Pero para Argentina fue Ele diferente. falou assim: papai, Él me dijo, papá, eu quero muito ir com você para yo quiero mucho ir contigo a Argentina. E na verdade, ontem à noite, En realidad, ayer a la noche, ele falou assim: papai, eu tô triste que você vai, él me dijo, papá, estoy triste de que te tengas que ir. mas eu sei que tem algo muito importante lá. Pero sé que hay algo muy importante allá. Ele tem 5 anos de idade. Él tiene 5 años nomás. Ele falou assim: papai, eu só peço uma coisa então. Papá, yo solo te pido una cosa. Traz para mim uma camisa do Messi. Tráeme una camisa de Messi. Eu queria dar parabéns pelo campeonato mundial. Les quería felicitar por el mundial. Só que eu sou brasileiro. Pero soy brasilero. Então quando meu filho pediu uma camisa do Messi, Entonces cuando mi hijo me pidió una remera de Messi, eu fiquei um pouco inseguro. yo me puse un poco inseguro. Deus está quebrando a rivalidade nas igrejas Dios do está corpo de rompiendo esa Cristo. rivalidad entre las iglesias. Porque de Cristo. existe um avivamento global Hay un avivamiento vindo mundial para as nações. viniendo a las naciones. Aleluia. Pode tomar o teu lugar. Siéntate. Siéntate. Abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 5, Abrí tu Biblia en Lucas 5, versículo 15. versículo 15. Lucas 5, 15. Lucas capítulo 5, versículo 15. Você que achou, diga avivamento. El que lo encontró dice avivamiento. Y aún falta. Assim diz a palavra de Deus. Así dice la palabra de Dios. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais.
Sin embargo, las noticias al respecto de él se esparcían aún más, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Vamos parar aqui por um segundo. Paramos acá por un segundo. É impressionante ver como o próprio avivamento atrai pessoas famintas. Es impresionante ver cómo el propio avivamiento atrae a personas que están hambrientas. Uma vez perguntaram para um avivalista chamado Moody, Una vez preguntaron a un avivalista llamado Moody, como se começa um avivamento? ¿cómo empieza un avivamiento? E ele responde da seguinte Y él forma: responde así. incendei o púlpito e os bancos pegarão fogo. Y él respondió: enciende el altar y las sillas y la gente se prenderá fuego. Então perguntaram para ele: e aí então vocês divulgam o avivamento? Entonces le preguntaron: ¿ustedes hacen publicidad de ese avivamiento? Ele falou: ¿Promocionan? não precisa, porque quando um prédio está em chamas, toda a comunidade saberá. No necesitamos, porque cuando un edificio se prende en llamas, toda la comunidad ya se entera de lo que está pasando. A palavra de Deus diz que as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. La palabra de Dios dice que las noticias sobre Jesús se esparcían cada vez más. Eu creio que há um tempo na Argentina e na América Latina e nas nações onde a notícia a respeito de Jesus vai se espalhar. Me perdí a la mitad. As notícias a respeito de Jesus se espalhará. Las noticias sobre Jesús se van a esparcir Vai sobre tocar a Latinoamérica. tua escola, vai tocar a tua Va a tocar tu faculdade, escuela, tu vai facultad. tocar o teu mercado de trabalho, Va a tocar en tu trabajo. vai tocar a política nessa nação, Va a aprender en la vai política de esa tocar o nación. Congresso nessa nação. Va a tocar el Congreso de la nación. É uma temporada de transição, Es de una cambio. temporada de transición, de cambio. 5 anos. 5 años. Anote isso, 5 anos. Anotalo, 5 años. Existe muita coisa que vai acontecer na Argentina nos próximos 5 anos. Muchas cosas van a pasar en los próximos 5 años en E Argentina. Deus levanta uma geração de jovens incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Deus levanta uma geração de jovens encendidos pelo fogo do Espírito Santo de Deus para cambiar a realidade desta nação. Shanda. Não, agora eu preciso em línguas. En lenguas no se traduce. Shanda rabakatatasai. As notícias sobre Jesus se espalhavam Las noticias sobre Jesús se esparcían. e pessoas vinham de toda parte para ouvirem a pregação. Y personas venían de todas partes para oír la prédica de Jesús. Existe uma oração que você tem que fazer nesse tempo. Existe una oración que tenés que hacer en ese tiempo. Deus, eu quero fome pela tua presença. Dios, yo quiero hambre por tu Eu presencia. quero fome pela tua palavra. Yo quiero hambre por tu Eu palabra. quero conhecer a tua face. Quiero conocer tu rostro. Eu quero ser tocado pela tua glória. Quiero ser tocado por tu gloria. Eu amo aquilo que está acontecendo aqui nesse ambiente. Amo lo que está pasando en este ambiente. Mas existe algo que Deus quer fazer na tua casa. Pero existe algo que Dios quiere hacer en tu casa. Existe algo que Deus quer fazer na tua vida no secreto. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida secreta. Esse mesmo fogo do Espírito Santo que está aqui. El mismo fuego del Espíritu Santo que está acá, Eu profetizo que na segunda-feira Profetizo vai invadir que a el lunes tua casa. va a llenar tu casa. El lunes llenará tu casa. Não é um evento, No es un evento, é um estilo de vida. es un estilo de De vida. pessoas rendidas De ao altar. personas que se rinden al Pessoas altar. tocadas pela glória de Deus. Personas tocadas por la gloria de Dios. Vão espalhar a notícia de Jesus por toda Que parte. van a esparcir la noticia de Jesús por todas partes. Eu sinto o fogo do Espírito Santo. Aleluya. Versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. 16. Pero Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Meu irmão, qual tipo de pregador, Hermano mío, ¿qué tipo de predicador em sã consciência, en su buena conciencia ele deixa a multidão deja la multitud para ir para o deserto sozinho? para ir a un desierto solo?
Jesus está aqui em Cafarnaum, Jesús está en Cafarnaúm, uma cidade conhecida por muitos milagres, maravilhas e prodígios. una ciudad que era conocida por muchos milagros y maravillas y E prodigios. existia uma multidão de pessoas famintas para serem curadas, libertas e tocadas. Existía una multitud de personas para ser liberadas, sanadas y recibir su milagro. Tem alguém faminto por mais de Jesus? ¿Hay alguien essa manhã? hambriento por Jesús aquí? Glórias a Deus. Existia uma multidão faminta por Jesus. Había una multitud hambrienta por Jesús. Mas de repente no versículo 16, a palavra diz que Jesus saía e se retirava. Pero de repente en el versículo 16 dice que Jesús se retiró al desierto. Entenda algo sobre a tua vida. ¿Entiende algo sobre tu vida? Sabe o que sustenta céus abertos? ¿Sabes lo que sostiene los cielos abiertos? Portas fechadas. Puertas cerradas. Quando você tem o hábito, a vida de oração no secreto, Cuando tenés el hábito, una vida de oración en secreto, aquilo vai se manifestar no público. aquello se manifiesta en público. E dos concerns, das preocupações que eu tenho sobre a minha geração, Y una de las preocupaciones que tengo sobre mi generación, e eu me considero jovem ainda, me considero joven aún, uma das preocupações que eu tenho una de las preocupaciones que tengo é que muitas vezes existe mais ênfase à plataforma do que à presença. es que muchas veces hay más énfasis por el altar que por la presencia. Uma atração maior por quantos seguidores eu tenho no Instagram Una atracción mayor por cuántos seguidores voy a tener en do Instagram que quantos discípulos eu formei. que cuántos discípulos formé. E eu não falo que estratégias digitais são ruins. Y no estoy diciendo que las estrategias digitales son malas. O que eu quero dizer é, se você não tiver vida no secreto Lo com que teu quiero pai, decir es, si no tienes vida en secreto con tu Padre, a tua alma vai clamar por aceitação. tu alma clamará por aceptación. E as fissuras da alma Y las Fisuras. rupturas del alma vão se encantar por aquilo que é terreno. se van a encantar por lo que es terrenal. Porque na hora do vamos ver, meu irmão, Porque cuando todo explota, manifestou um demônio. manifestó un demonio. O demônio não vai perguntar quantos seguidores você tem. El demonio no te va a preguntar cuántos seguidores tenés. Deixa eu ver o Instagram dele. Déjame mirar el Instagram. Eu lembro, 7 anos atrás, eu fui como missionário para Moçambique, Recuerdo que 7 años atrás fui con un misionero a Mozambique, na África. en África. E eu pego o microfone e começo a pregar. Tomo el micrófono y empiezo a De predicar. repente começam muitas manifestações demoníacas. Y de repente empieza a manifestarse mucha gente. E aí eu chamo a banda, Llamo la e a banda, banda começa a cantar, aleluia, los aleluia. músicos cantan y cantan. E eu começo a descer para tentar expulsar os demônios. Yo empiezo a bajar para empezar a expulsar los E eu demonios. pensei assim, é agora. Y yo pensé, ahora es el momento. Agora é Benny Hinn style. Ahora es Benny Hinn. Eu vou sacar o meu paletó branco, Ahora voy a sacar mi saco meu paletó. blanco. E eu desci. Ay, Señor. Fica aí. Yo para caerme, Mais Espírito Santo. ay, Señor. Si yo me caigo, ¡pum! Así se va a escuchar. Eu cheguei numa menina que estava num processo de libertação. Llegué a una niña que estaba en un proceso de liberación. Eu comecei a orar por ela, em nome de Jesus, sai. Empecé a orar por ella en el nombre de Jesús, sal fuera. E ela não saía. Y no salía. O demônio não saía. El demonio no salía. Não saía. No salía. Aí o que eu fiz? ¿Qué hice? A minha voz mais pentecostal. Mi voz más pentecostal. Em nome de Jesus, Eso. sai! ¡Sal! Ela olhou, não saía. Lo miró y no salió. De repente vem uma senhora De repente vino una señora da equipe de intercessão. del equipo de intercesión. Você conhece uma senhora de oração? ¿Conoces a alguna señora de oración? Ela vem tipo, tac, tac, tac. Ahí viene, tac, Vem tac, 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 marchando. marchando. Ela põe as mãos sobre a menina. Pone las manos sobre la Em niña. nome de Jesus, En el nombre de Jesús. seja liberta. Sé libre. A menina Y la niña começa a chorar. empieza a llorar. Elas se abraçam. Ellas se abrazan. E eu tô pensando, Yo estoy pensando. também eu cansei esse demônio aqui por 15 Yo minutos. también cansé al demonio por 15 minutos.
E veio essa senhora aqui Vino la señora e só empurrou a bola pro gol. y solo hizo el gol. Eu entrei em crise. Yo entré en crisis. E o Senhor começou a falar comigo. Y el Señor empezó a hablar conmigo. Eduardo, você pode até ter uma plataforma. Eduardo, podés tener una plataforma. Aquela senhora tem unção. Aquella señora tiene unción. Não existe método para você ser ungido. No existe un método para que seas ungido. Não existe forma de você comprar unção. No existe una forma de que puedas comprar la unción. Para ser ungido, Para tener unción, nós precisamos necesitamos da presença do Espírito de la Santo. presencia del Espíritu E Santo. precisamos Y do necesitamos versículo 16. del versículo 16. Jesus sai de Cafarnaum Jesús sale de e Cafarnaún vai para o deserto y orar. va al desierto orar, Sozinho. solo. Eu amo aquilo que vai acontecer nos próximos 2 dias aqui nesse lugar. Amo lo que va a pasar en los próximos 2 días en este lugar. Chamados serão destravados. Llamados van a destrabarse. Deus vai levantar aqui jovens políticos para Dios va a afetar. levantar jóvenes essa políticos nação. para restaurar la Deus vai nación. levantar jovens para o mercado de trabalho. Dios va a levantar jóvenes Para al mercado moda. de trabajo, a la moda. Deus vai te levantar Dios te vai para levantar. incendiar esse Te va a país. encender Algo este novo país. está acontecendo na Argentina. Algo nuevo está pasando en Argentina. Agora eu quero que você entenda algo. Necesito que entiendas algo. Esse mover de Deus no público Ese mover de Dios en el público tem que te levar para portas fechadas. te tiene que llevar a puertas cerradas. E esse lugar de portas fechadas e oração Y ese lugar de puertas cerradas y oración pode ser um lugar que não vai ter tanta emoção, puede ser un lugar donde no vayas a encontrar tanta não emoción. vai ter o fundinho musical, No vas a tener un fondo não musical. vai ter um pregador de fora. No vas a tener un predicador de Mas afuera. sabe quem está lá no teu quarto com você? ¿Sabes quién va a estar en tu cuarto contigo? Jesus Cristo de Jesucristo estará Nazaré. contigo. Deus deposita no teu coração um amor pelo lugar secreto hoje. Dios deposita en tu corazón un amor por el lugar secreto hoy. Essa igreja é uma igreja de céus abertos. Esta iglesia es una iglesia de cielos abiertos. Está na atmosfera. Está en la atmósfera. Milagres, Milagros, maravilhas. maravillas. Você sente isso? ¿Sentís eso? Sabia que existem pessoas que oraram, jejuaram, se consagraram por muito tempo para isso aqui acontecer? ¿Sabes que muchas personas ayunaron, oraron, se consagraron por mucho tiempo para que eso ocurriera? Agora é a tua vez Ahora llegó tu momento de fazer para a próxima geração. de hacer para la próxima De generación, não ser um cristão que depende de um evento público, de no ser un cristiano que depende de un evento mas público, ser um discípulo incendiado pelo Pero fogo do ser Espírito Santo, un discípulo lleno del fuego del amor del Espíritu Santo, que vai ficar solos com Deus. que van a estar solos con Dios. Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon Una vez preguntaron para Charles a respeito de oração. sobre la oración. Ele falou assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Prefiere enseñar un hombre a orar que enseñar 10 a predicar. Os discípulos entenderam isso. Los discípulos entendieron eso. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 2, 11, 1. Jesus Jesús, ensina-nos a orar enséñanos a orar como João ensinou aos seus discípulos. como Juan enseñó a sus discípulos. Porque quando você entra nesse lugar de oração, você é diretamente conectado com a fonte. Porque cuando entras en ese lugar de oración, eres directamente conectado a la fuente. Quando os discípulos dizem isso, Cuando los discípulos dicen eso, eles entendem. ellos entienden. Se eu tiver o estilo de vida de oração que Jesus tem, Si yo tengo un estilo de vida de oración que Jesús tiene, eu carrego os milagres que ele voy a carrega. llevar los milagros que Jesús lleva. Então Jesus saía desse lugar público e ia orar. Entonces Jesús salía del lugar público y iba a orar. E aí lá no versículo 17, a palavra diz: En el versículo 17 dice: certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados. ahí está.
Cierto día mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. Y el poder de Dios estaba presente para sanarlos. Fala comigo, poder de Deus. Repite conmigo, poder de Dios. Entenda isso. Entienda esto. Porque Jesus tinha uma vida no secreto. Porque Jesús tenía una vida en el secreto. Quando ele ensinava no público, Cuando él enseñaba o públicamente, poder do Senhor estava com ele para curar os enfermos. el poder de Dios estaba con él para sanar a los enfermos. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Sabe o que vai transformar a Argentina, Brasil e as nações? ¿Sabes lo que va a transformar Brasil, Argentina y las naciones? Não é um método, No es el método, não é um sistema, no es un sistema, não é uma estrutura, no es una estructura, não é uma pregação eloquente. no es una É prédica o buena. poder de Es el Deus poder que de Dios transforma se nações. transforma en tu vida. É por isso que Paulo diz o seguinte: Es por eso que Pablo dice lo siguiente: a minha oração, a minha pregação, mi prédica ela não veio com palavras persuasivas Não de vi- sabedoria humana, no viene por palabras repetitivas de sabiduría humana, mas com o poder do pero viene Espírito. con el poder del Espíritu. O Christian falou essa manhã sobre o poder do Espírito Santo. Cristian habló sobre el poder del Espíritu Santo. Isso é tão necessário para a nossa geração. Eso es tan necesario para nuestra generación. Isso é tão importante Eso es tan importante que Jesus diz aos seus discípulos. que Jesús le dice a sus discípulos, Atos 1:4. Hechos 1:4, Não saia de Jerusalém no salgan de Jerusalén até ser revestido de poder do alto. hasta que sean llenos de poder desde lo alto. Chacoalha o irmão ao teu lado e diz, Ahí donde estás, mueve la persona que está a tu lado nessa conferência, y dile: en esta conferencia o Senhor vai te encher de poder do alto. el Señor te va a llenar de poder desde lo alto. Quantos creem nisso? Diga amém. ¿Cuántos creen? Dicen amén. Nós precisamos de poder do alto. Necesitamos de poder desde lo alto. Precisamos de estar nesse lugar onde somos cheios do Espírito Santo. Necesitamos estar en ese lugar donde somos llenos del Espíritu Santo. E talvez você fale assim: ah, pastor, mas eu já recebi essa unção no retiro da minha igreja 3 anos atrás. Y a lo mejor digas: ay, pastor, pero yo ya recibí esa unción en un retiro en mi iglesia hace 3 años. Sabe o que me chama a atenção nos discípulos? ¿Sabe lo que me llama la atención en los Eles discípulos? são cheios do Espírito em Atos 2, Son llenos del Espíritu en Hechos 2, mas em Atos capítulo 4, pero en Hechos capítulo a 4, palavra diz que eles estavam em oração la palabra dice que estaban orando e a casa em que eles estavam tremeu y la casa en donde estaban tembló. e todos foram cheios do Espírito Y todos fueron llenos del Espíritu e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. y anunciaban con osadía la palabra de Dios. Eles foram cheios em Atos 2 Ellos fueron llenos en Hechos 2 e foram cheios em Atos 4. y fueron llenos en Hechos 4. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Ser cheio do Espírito Ser lleno del Espíritu não pode ser um evento. no puede ser un evento. Tem que ser um estilo de vida. Tiene que ser un estilo de Vez vida. após vez, após vez, após vez. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. É por isso que Paulo diz: Es por eso que Pablo dice: não se embriague com vinho que traz contenda, no se emborrachen con vino que trae líos, mas enchei-vos do pero Espírito. sean llenos del Espíritu. É uma ordem. Es una orden. Isso é tão importante na vida da igreja Y eso es tan importante en la vida de la iglesia, que o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes, que el mismo Pedro que negó a Jesús por 3 veces, agora em Atos 2, ahora en Hechos 2, ele se colocou de pé. él se puso de E ele pie, cheio de ousadia, lleno de osadía, cheio de poder, lleno de poder. ele se dirige à multidão dizendo: Él se dirige a la multitud y dice: vocês crucificaram o Messias, ustedes crucificaron al Mesías, arrependam-se, arrepiéntanse, nós não estamos bêbados. no estamos borrachos. Isso aqui é o que foi profetizado por Joel. Eso es lo que fue profetizado por Joel. Nos últimos dias, En los últimos días, eu derramarei do yo meu derramaré Espírito de mi sobre espíritu toda a carne. sobre toda Os meus carne. filhos e filhas profetizarão. Tus hijos Os profetizarán, velhos terão sonhos. los viejos Os tendrán jovens sueños, terão visões. los jóvenes soñarán.
Precisamos da vida do Espírito. Necesitamos de la vida del Espíritu. Jesus estava na casa, Jesús estaba en la casa, ensinava, enseñaba, mas o poder do Espírito pero estava el com poder ele. del Espíritu Estava com ele. estaba con él. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Quiero profetizar sobre tu vida, Que a partir desta conferência, que desde esta conferencia, onde você vai, donde o vayas, poder do Espírito vai com você. el poder del Espíritu va a ir contigo. Onde você entra, Donde entres, o poder sobrenatural do Espírito Santo entra com você. el poder del Espíritu entrará contigo Para curar, para sanar, para transformar, para transformar, para restaurar, restaurar, para salvar, salvar, para libertar. liberar. É uma temporada Es una temporada onde uma igreja se donde levanta una iglesia cheia do se levanta, Espírito Santo llena del Espíritu para Santo, cumprir a grande para comissão. cumplir la comisión. E vieram alguns homens, versículo 18, trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Versículo 18. Así yo leo el que... Y unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em uma maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente de Jesús. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Viendo la fe de ellos, Jesús dijo al hombre: Jehová, joven, tus pecados son perdonados. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? ¿Sabe lo que me llama la atención en este texto? Aquele paralítico, Aquel paralítico, obviamente, ele não obviamente, andava. no caminaba. Mas ele cerca-se então de pessoas que conseguem andar. Pero él se rodea de personas que sí pueden caminar. Pastor, o que isso tem a ver? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Isso é uma geração que se conecta através de conexões divinas. Eso es una generación que se conecta a través de conexiones divinas. Deus vai te incendiar de uma forma sobrenatural ao longo desses dias. Dios te va a encender de una forma sobrenatural durante estos días. Mas eu quero declarar sobre a tua vida Pero quiero declarar sobre tu vida portas abertas puertas abiertas e conexões y conexiones com pessoas com personas que estão indo na mesma direção que profética van que você. en la misma dirección profética que tú. Conexões Conexiones com pessoas com personas que também queimam por Que Jesus, también arden por que Jesús. também sonham com o avivamento, Que también sueñan con que também avivamiento. oram pela transformação de Que Argentina, también oran por que Argentina. também oram pelo crescimento do reino de Deus nessa nação. Que oran por el crecimiento del reino de Dios. É uma comunidade. Es una comunidad. Ah, pastor, mas eu não tenho que amar todo mundo. Ah, pastor, pero yo no tengo que amar a todos. Sim, ame todo mundo. Ama a todo el mundo. Mas tenha conexão profética com aqueles que Deus colocou à sua volta e vão na mesma direção. Pero ten conexiones proféticas con las personas que Dios puso a tu alrededor. Muitas pessoas recebem do fogo do Espírito Santo, Muchas personas reciben el fuego del Espíritu Santo, mas não conseguem discernir relacionamentos. pero no logran discernir relacionamientos. Tem pessoas que a partir desse congresso você tem que deixar de seguir no Instagram. Hay personas que después de ese congreso vas a tener que dejar de seguir en Instagram. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque é incompatível para o lugar que Deus está te levando. Es incompatible con el lugar donde Dios te está llevando. Pastor, mas eu tenho que amar. Pastor, pero tengo que amar. Ame. Ama. Jesus amou o mundo inteiro. Jesús amó a todo el mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Dios amó al mundo de tal manera. Agora Jesus também amou a multidão. Jesús también amó a la multitud. Mas ele tinha 120. Pero él tenía 120, Ele tinha 70. tenía 70, Ele tinha 12. tenía 12 E ele tinha 3. y tenía 3. Não é todo mundo que está na tua vida que cabe no teu banco dentro do teu carro. No es todo el mundo que está en tu vida que entre en el banco dentro de tu auto.
O que me chama a atenção na vida desse homem, desse paralítico, Lo que me llama la atención en la vida de ese paralítico é que ele não andava, es que él no caminaba, mas ele se cercou das pessoas certas. pero se rodeó de las personas correctas. Sabe o que é muito fácil fazer na nossa geração? ¿Sabe lo que es muy fácil hacer en nuestra generación? Preferimos estar cercados de pessoas com os mesmos problemas do que nós. Preferimos estar rodeados de personas con el mismo problema que el nuestro. Ah, você foi ferido na igreja? ¿Fuiste herido en la iglesia? Ah, vem aqui, eu também fui. Vení conmigo, yo también fui. Ah, você também vem aqui. Venís vos también. E daqui a pouco você tem uma bolha Y en un rato tenés una burbuja com uma infecção con una infección de 5 pessoas paralisadas de espiritualmente. 5 personas paralíticas espiritualmente. Você está paralisado em alguma área na tua vida? Estás paralizado en algún área de tu vida. Cerca-se de pessoas que andam e te levam para Jesus. Rodéate de personas que andan y te llevan a Jesús. E Deus vai colocar no seu coração Y Dios va a poner en tu corazón uma paixão por almas. una pasión por almas. Tem pessoas na tua escola que você sabe, Hay personas en tu escuela y que sabes, esse aqui não consegue andar, mas eu vou levar ele para ese Jesus. no puede andar, pero yo lo voy a llevar a Eu vou Cristo. levar ele para o culto hoje à noite. Yo lo voy a llevar a la Eu vou até a reunión a la casa noche. dele orar. Eu vou até a casa dele orar por Voy ele. hasta su casa a orar. Esses 4 amigos levaram aquele paralítico. Esos 4 amigos llevaron a aquel paralítico. Agora algo me chama a atenção. Algo me llama la atención. Quando eles chegam na casa, a Quando- casa estava tão cheia que eles não conseguem entrar. Cuando ellos llegaron a la casa estaba tan llena que ellos no lograron entrar. Lembre-se, Jesus estava pregando e multidões vinham para ouvir. Recuerda que Jesús cuando predicaba multitudes venían. Avivamento atrai. Avivamiento atrás. A casa estava cheia. La casa estaba llena. E esses 4 amigos junto com o paralítico chegam e não tem como entrar. Y esos 4 amigos con el paralítico llegan y no pueden entrar. Diante desse cenário você tem 2 opções. Delante de ese escenario tenés 2 opciones. Você pode falar, olha, Podés decir, infelizmente está cheio, infelizmente está lleno. voltamos amanhã. Volvemos mañana. Vamos olhar aqui o Instagram de Jesus e ver em qual cidade que ele vai estar na próxima semana que vem. Vamos a mirar el Instagram de Jesús y así sabemos en cuál ciudad va a estar la semana que viene. Não esses 4 homens. No esos 4 hombres. Esses 4 amigos, eles são loucos o suficiente Esos 4 amigos son locos lo suficiente para quebrar o protocolo. para romper el protocolo. Você quer avivamento na tua vida? ¿Querés meu irmão? avivamiento en tu vida? Você tem que estar preparado para quebrar o temor dos homens. Tenés que estar listo para romper con el temor de los hombres. Eles chegam na casa, Ellos llegan en la a casa está cheia. la casa está llena. Aí eu imagino um amigo olhando para o outro. Yo imagino un amigo mirando al otro. Olha para o outro. Mira al otro, A casa está cheia. la casa está llena. Não, você não Não. tem coragem. No creo que vas a hacer eso. Você tem algum amigo louco por Jesus? ¿Tenés algún amigo loco por Jesús? Você tem coragem? ¿Tenés valor? Sim? ¿Tenés? Yo tengo. Sim? Tem mais um louco por Jesus ¿Hay aqui? algún otro loco acá por Jesús? Eu só preciso de mais 2. Tem mais 2 loucos por Jesus. Necesito 2 más, 2 más. Perceba o seguinte, muitas vezes... Não, pode ficar, a gente já vai chamar. Ahí vamos a llamar. Muitas vezes, Muchas veces, as portas fechadas, las puertas cerradas, elas te convidam para Ellas- céus abertos. ellas te invitan a cielos abiertos. Essas portas fechadas, Esas puertas cerradas, elas são convite para um lugar mais alto. ellas son una invitación para un lugar más alto. Não desista. No te rindas. Não desista de orar pela tua família. No te rindas de orar por Não tu familia. desista de orar pela tua casa. Não te rindas de orar por Não tu casa. desista de orar por Não essa te rindas cidade. de orar Não por desista essa de orar cidade. pela Argentina. Não te A rindas de orar Argentina por pertence Argentina. ao Senhor Jesus. Argentina pertenece a Jesús.
Eles sobem o telhado. Ellos suben al techo. Eles quebram o teto. Ellos lo rompen. Alguém essa manhã vai quebrar o teto. Alguien en esa mañana va a romper su techo. Alguém vai quebrar o protocolo. Alguien va a romper el Alguém vai protocolo. quebrar os limites Alguém vai romper propostos os limites. pela própria sociedade. Alguien va a romper los límites propuestos por la propia sociedad. Eles quebram aquele teto. Ellos rompen el techo E o paralítico ele baixa em frente de Jesus. y el paralítico desciende delante de Jesús. Entenda uma coisa. ¿Entiende algo? A casa estava cheia, La casa estaba llena, mas o paralítico ele é baixado em frente de Jesus. pero el paralítico lo descendieron delante de Você Jesús. consegue entender que Jesus cortou a fila daquele homem? ¿Entendés que Jesús cortó la fila de aquel hombre? Existiam muitas pessoas que precisavam de um milagre, Existían muchas personas que necesitaban un milagro, mas um homem veio de cima. pero un hombre vino desde arriba. Imagina você pregando Imagínate vos Y de predicando repente- y de repente estás predicando, aí baixa o homem, ahí desciende un hombre. Jesus interrompe a pregação dele, Jesús interrumpe su predica. ele olha para o homem Él lo mira e vendo, a palavra diz, vendo a fé deles. y viendo la fe de ellos, dice la palabra. Vendo a fé deles, Viendo la fe de ellos, ele disse ao paralítico: Él le dice al paralítico: os teus pecados tus estão pecados perdoados. son perdonados. Eu amo no Evangelho de Mateus, Amo el Evangelio de Mateos. quando a palavra, mesma história, mesmo milagre, La misma historia, mismo milagro. mas a palavra diz: Pero la palabra dice: homem, hombre, tem de bom ânimo, tenga buen ánimo. os teus pecados foram perdoados. Tus pecados fueron perdonados. E aí então os fariseus, os mestres da lei, Entonces los fariseos, los maestros de la ley, eles começam a ficar incomodados. ellos empiezan a incomodarse. Perceba o seguinte, os fariseus chegaram mais cedo, Date cuenta de algo, los fariseos llegaron más temprano. não precisaram quebrar o telhado, No necesitaron romper el techo. tinha um lugar cativo, Había un lugar para eles. un lugar especial para ellos. Mas Pero o milagre el milagro foi liberado fue liberado para um paralítico, que que estava faminto por um toque de Jesus. que estaba hambriento por un toque de Jesús. Você consegue entender que eu posso estar no mesmo ambiente que Jesus e não receber aquilo que eu preciso? ¿Logras entender que podemos estar en el mismo ambiente de Jesús y no lograr recibir lo que quiero? Uma vez Jesus ele está andando com uma multidão Una vez Jesús caminaba con la multitud e de repente ele para y de repente se detiene e ele diz o seguinte: y dice lo siguiente: quem me tocou? ¿quién me tocó? E os discípulos? Los discípulos. Jesus, uma multidão te toca. Hay una multitud tocándote. Quem me tocou? ¿Quién me tocó? Porque de mim saiu poder. Porque de mí salió poder. Então vem uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Entonces vino una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. E Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Y Jesús dijo: hija, tu fe te ha salvado. Muitas pessoas tocaram Jesus aquele dia, mas essa mulher tocou de um jeito diferente. Muchas personas tocaron a Jesús en aquel día, pero esta mujer tocó de una manera Ela diferente. tocou com fé. Ela tocou fé. com expectativa. Com expectativa. Ela tocou com sede. Com Ela tocou hambre. com fome. Com Ela hambre. cria em um milagre. Ella creía en el milagro. Ela como se puxasse a unção do nosso mestre. Como si tirase la unción del maestro. E Jesus diz para aquele Y homem: Jesús le dijo a aquel hombre: os teus pecados foram perdoados. tus pecados fueron perdonados. Eu imagino aquele homem, Yo me imagino a aquel hombre que grande trabalho para entrar na reunião. que tuvo un gran trabajo para lograr entrar a esa E reunión. agora Jesus diz que os pecados foram perdoados. Y ahora Jesús le dice: tus pecados son perdonados. Amém, Jesus, isso é muito importante. Amén, eso es muy importante, Jesús. Mas eu creio em algo também diferente. Pero yo quería algo diferente. Eu tenho uma pergunta para você. Te tengo una pregunta. Qual que é a tua reação ¿Cuál es tu reacción quando o mover de Deus na tua vida, cuando el mover de Dios en tu vida, ele começa de maneira diferente daquilo que você imaginava? Él empieza de una manera diferente de lo que te imaginabas?
¿Cuál es tu reacción? Não quero mais. Ó, sim. Tem gente que é assim, Hay gente que es así. que profetizou para ele, Le profetizaron. profetizou para ele, Le profetizaron a aquel profetizou también. para ela também, Le profetizaron a e ella. pulou a minha vez. Y me saltaron. Ó, o pastor cumprimentou todo mundo e não falou El comigo. pastor saludó a todos y no habló conmigo. Eu sei que isso não acontece aqui. Yo sé que no pasa acá. Você fica ofendido Te quedas ofendido. ou você fala: Deus, eu estou aberto para receber aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, mesmo que seja diferente. O le decís, Dios, estoy dispuesto, estoy abierto a recibir lo que tengas para mi vida, aunque sea diferente de lo que te pedí. Eu lembro que uma vez um profeta começou a profetizar para a equipe de pastores no Dunamis. Recuerdo que una vez un profeta empezó a profetizar al equipo de pastores de Dunamis. E eram 5 pastores. Y eran 5 pastores. E então ele começou para o primeiro. Y entonces él empezó con el primero. Eu vejo estádios, Yo veo eu estadios, vejo multidões. veo multitudes. E eu era o terceiro. Fue al tercero. Eu era o terceiro. Él era el Eu tercero. estava preparado. Estaba listo. Ele chegou no segundo. Llegó al Eu segundo. vejo livros. Yo veo libros. Eu vejo vídeos. Yo veo videos. Milhões de pessoas impactadas. Millones de personas E eu impactadas. tô assim, vai aquecendo. Y él así, me estoy preparando. Ele chega em mim. Él llega así, Que Deus te abençoe. que Dios te bendiga. Esse homem, ele ouve, os teus pecados foram perdoados. Ese hombre escucha, tus pecados fueron perdonados. Mas os fariseus, Pero los fariseos, aqueles que chegaram mais cedo, aquellos que llegaron más temprano, começam a questionar: quem é esse que diz que pode perdoar pecados? empezaron a cuestionar, ¿quién es ese que dice que puede perdonar pecados? Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Nadie puede perdonar pecado a no ser Dios. Perceba isso. Date cuenta, Eles não estavam errados no tocante à teologia. ellos no estaban equivocados con el tema de la teología. Só Deus perdoa os pecados. Solo Dios perdona pecados. Mas eles não perceberam Pero ellos no se dieron cuenta quem estava na casa. quién estaba en la casa. Jesus, Jesús, 100% homem, 100% hombre, 100% Deus. 100% Dios. Jesus, Jesús, Emanuel, Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. O Alfa, Alfa, o Ômega, o início, o fim, final, aquele que era, aquele que foi, que é que e que há é, de vir, e que será. a brilhante estrela da manhã, La brillante a estrella, raiz de Davi, la raíz o de leão Davi, da tribo de el Judá, león de la tribu de Emanuel. Judá. Jesus estava na casa Jesús estaba en la e casa muitos não perceberam. y muchos no se dieron cuenta. Mas de repente Jesus então vira para o homem Pero de repente Jesús le dice al hombre e diz o seguinte: y le dice, levanta-te, levanta, para levántate. mostrar que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Para enseñar que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Eu te digo, Yo te digo, levanta-te, levántate, pega a tua maca toma tu cama e vai para a tua casa. y ve a tu casa. Aquele homem entra como um paralítico Aquel hombre entró como un paralítico e Jesus diz: filho, y Jesús dice, hijo, ele veio por um milagre, él vino por un milagro. ele recebeu o pacote completo. Él recibió un combo completo. Primeiro milagre: Primer milagro, filho, hijo. Primer milagro, hijo. eu não te chamo de paralítico, Yo no te llamo de paralítico. eu não te chamo pelo teu pecado, No te llamo por tu pecado. eu não te chamo pela maneira que os teus amigos te conhecem, No te llamo por la forma que tus amigos te eu conocen. não te chamo pelo teu fracasso. No te llamo por tu fracaso. Filho, Hijo, tem de bom ânimo. tenga buen ánimo. Qual que era o segundo milagre? ¿Cuál es el segundo milagro? Na alma. En el Tenha alma. alegria, Ten tenha alegría, esperança. esperanza en tu alma. Os teus pecados estão perdoados. Tus pecados son perdonados. Quantos foram perdoados aqui ¿Cuántos por fueron Jesus? perdonados por Jesús aquí? Aplauda Jesus. Dale un aplauso fuerte a Jesús ahí. Ele foi até a cruz. Él fue hasta Ele la foi cruz. fiel até a morte, morte de cruz. Él fue hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluia! Aleluya. E ele diz: levanta-te, Y él dice, levántate, pega a tua maca toma tu cama e vai para a tua casa. y ve a tu casa. Aquele homem fica de pé. Aquel hombre se levanta. Entenda o seguinte: ¿Entiende algo?
Ele chegou e a casa estava cheia. Él llegó y la casa estaba llena. Aparentemente não era o dia dele, Aparentemente no era su día, mas ele estava cercado de pessoas famintas pela glória de pero él Deus. estaba rodeado por personas sedientas por la Ele gloria de teve uma Dios. perseverança santa. Y él siguió insistiendo santamente. Ele teve uma perseverança Tuvo una santa. perseverancia santa. Ele ¿Existe esa não palabra? desistiu. Él no se rindió. Ele não desistiu. Él no se rindió. A palavra diz em João capítulo 10. La palabra dice en Juan capítulo 10. Jesus diz o seguinte: Jesús dice lo siguiente. Eu sou a porta. Yo soy la puerta. A porta pode estar fechada na tua vida, La puerta puede estar cerrada en tu vida. mas eu estou aqui para falar essa manhã, existe uma outra porta. Pero yo estoy aquí para decirte, existe otra puerta. Jesus é a porta. Jesús es la puerta. Jesus é a porta. Jesús es la puerta. Jesus é a porta. Jesus es E la nós puerta. entramos na presença do Pai através de Jesus. Entramos a la presencia del Padre a través E de na Jesús. presença do Pai existem milagres e maravilhas. Y en la presencia del Padre existen Na milagros presença y do Pai maravillas. existe provisão. En la presencia del Padre Na existe presença do provisión. Pai existe cuidado. En la presencia del Padre existe Na cuidado. presença do Pai existe unção. En la presencia del Padre existe unción. E Jesus diz para aquele homem: pega a tua maca. Y Jesús dice, toma tu cama. Poderia ser algo que talvez você não teria vontade de fazer. Podría ser algo que a lo mejor no tenías ganas de hacer. Deus, eu fiquei tanto tempo deitado nessa maca. Dios, yo estuve tanto tiempo acostado en esa Eu não cama quero levar essa maca. que yo no me la quiero llevar. Eu tô cansado dessa cama. Estoy cansado de esa cama. Sabe de uma coisa? ¿Sabes de algo? Quando Jesus diz pega a tua maca Cuando Jesús dice, toma tu e cama vai para tua casa, y ve a tu casa, sabe o que ele está dizendo? ¿sabes lo que está diciendo? A área da tua dor El área de tu dolor se transforma na área da tua se bênção. transforma en tu área de bendición. A área onde você foi ferido, El área donde fuiste herido, a área onde você foi machucado, el lugar donde te hicieron daño, agora será um testemunho. ahora será un As testimonio. pessoas vão olhar para você. Las personas te van a mirar. Oh, meu Deus! O que é esse homem com essa maca? ¿Qué es ese hombre con esa cama? Aí você vai ter uma história. Ahí vas a tener una historia. Eu era um paralítico. Yo era un paralítico. Para quem que é essa história aqui? ¿Y para quién es esa historia? Para todos nós. Para todos nosotros. Todos nós éramos paralíticos espirituais. Todos nosotros éramos paralíticos espirituales. Muitos aqui foram machucados na sua vida, na sua casa, na sua infância. Muchos aquí fueron heridos en su casa, en su vida, en su infancia. Mas essa manhã, Pero en esta mañana, assim como Jesus estava naquela casa, así como Jesús estaba en aquella Jesus casa, está nessa casa. Jesús está en esta Jesus casa. está nessa Jesús casa. está en esta Essa casa. é uma casa de Esta milagres. es una casa de milagros. Fica de pé junto comigo. Ponte de pie, por favor. Eu tenho dois motivos de oração. Tengo dos motivos de oración. O primeiro, se você precisa de um milagre, El primero es, si necesitas un milagro, especialmente físico, especialmente uma físico, dor no teu corpo, algún dolor en tu cuerpo, sai do teu lugar e vem aqui à sal de frente. tu lugar y ven al altar. El primer milagro, algún milagro físico, si sientes algún dolor. Podem se espalhar. Talvez você está aí no mezanino, A lo mejor estás ahí en la grada ou você está distante. o estás distante. A presença de Deus está aqui. La presencia de Dios está aquí. Eu sinto, tem um jovem aqui que você deslocou o seu ombro direito. Siento un joven que se hizo daño en su hombro derecho. Você tem dores no seu ombro direito. Tenés dolores en tu hombro derecho. Quem é essa pessoa? Levanta ¿Quién a es sua ese mão. joven? A gente vai orar por você. Vamos a orar por ti. Existe alguém aqui Existe alguien acá que você está com uma forte torcicolo, uma dor no pescoço, que estás também con no un seu lado fuerte direito. dolor en tu cuello en el lado derecho. A gente vai orar por você. Ven acá adelante. Existe uma pessoa aqui também. Existe alguien aquí también. Você teve uma ruptura no teu ligamento cruzado do joelho direito. Se te rompió el ligamento de la rodilla derecha. Quem é você? Levanta a Quem mão. eres A gente tu? vai orar por você.
Vamos a orar por ti. Talvez você está aqui e você está tão acostumado com uma enfermidade. A lo mejor estás aquí, ya estás tan acostumbrado con una Você fala enfermedad assim, eu não preciso dessa oração, já acostumei. que decís, no necesito esa oración, ya me Mas acostumbré. essa é a manhã Pero esta es la mañana onde subimos o telhado, donde subimos al techo, onde subimos na casa donde subimos en la para casa ter um encontro com Jesus. para tener un encuentro con Jesús. Levanta as mãos onde você está. Levanta tus manos ahí donde estás. Feche os olhos e por um minuto Cierra tus ojos ahí por un minuto. nós iremos focar na presença do Espírito Santo. Vamos a enfocarnos en la presencia del Espíritu Santo.